Alô, comarca de Duarte Coelho, Caladão, direto da comarca dos Calados, para mais uma videoaula de história. Vamos trazer hoje a correção do exercício que Caladão passou no livro na semana passada, então vamos comentar um pouquinho. Mas antes, vamos relembrar um pouco, vamos pensar um pouco. Ou se fosse novela da Globo, vale a pena ver de novo. Ver não, Igaraçu, escutar. Aleluia. Bom, gente, na aula passada nós estudamos sobre a Crescente Fértil, que era uma região que era não, essa região ainda existe, mas não tem mais esse nome, tá bom? É uma região que fica entre a África e o Oriente Médio, uma região abarcada por 4 rios, destacada por 4 rios, que é o Rio Tigres, Eufrates, Rio Jordão e Rio Nilo. Aquela região ali, cujo aquele mapa parece uma lua crescente, recebeu o nome justamente de Crescente Fértil, porque era uma região que se parecia com a lua crescente e destacada por sua fertilidade, pela fertilidade do seu solo, oriundo da cheia desses 4 rios, Tigres e Eufrates, onde se localizava a Mesopotâmia, Rio Jordão mais ali no meio e o Rio Nilo, onde se localizava a civilização egípcia. Então Egito e Mesopotâmia foram as civilizações que mais se aproveitaram da chamada Crescente Fértil. Isso aí foi a temática da aula da semana passada. Caladão, só relembrando para vocês não perderem aí o raciocínio, nem perder o foco dos estudos. Tá bom, galera? Então vamos aí abrir o livro de vocês, tirar o livro do armário e abrir o livro na página 318, o livro de história, abrir aí na página 318, onde tem cidadania no dia a dia, a escassez de água no mundo. Veja só, lembra que lá no assunto nós falamos muito de água, da fertilidade da água, isso lá no passado. Mas o livro traz uma discussão muito boa acerca da utilização da água na atualidade. E nós comentamos um pouco a respeito disso. Nós comentamos do uso da água na atualidade e do uso da água dos rios que fazem a Crescente Fértil. Esses rios ainda hoje existem, obviamente, porque o rio ele foi formado lá atrás e até hoje ele existe. As civilizações ainda se aproveitam das suas águas, mas na videoaula da semana passada eu trouxe uma realidade do Iraque, né, onde os rios Tigres e Eufrates estão sofrendo um pouco de degradação devido a utilização demasiada, exagerada da água desses 2 rios. Então vamos pegar um gancho da nossa aula de história e também fazer um paralelo com a atualidade, porque isso é muito importante. Estudar história não é só rever o passado, não. É você entender o passado para compreender o presente e pensar como poderá ser o futuro. E é sobre o futuro, é sobre a água que nós vamos falar um pouco hoje na página 318 e também 319. A primeira pergunta da página 318 é: de acordo com o gráfico, qual é a porcentagem da água disponível na Terra? Observe aí, acabou de aparecer a página do livro 318 para vocês e tem um gráfico onde tem um planeta Terra e está dizendo 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Então, de acordo com a pergunta, de acordo com o gráfico, qual a porcentagem de água doce disponível na Terra? O gráfico aí mostra que 2,5% da Terra é composta por água doce. Então, a primeira resposta está aí, 2,5%, resposta da letra A. Aí você faz, Caladão, e a letra B? Vamos ler. Do total de água doce, quanto se encontra em rios e quanto se encontra em lagos? Veja só, dos 2,5% que nós temos de água doce, que na sua maior parte do mundo a água é salgada, eu falei disso, eu trouxe até uma música de Guilherme Arantes, né, onde ele diz que o planeta Terra, bem que poderia ser chamado de planeta Água, mas apesar de ter tanta água, a sua maioria é salgada, a sua minoria é doce. E dessa minoria doce, que corresponde a 2,5%, conforme respondemos aí na letra A,
Ainda o que está disponível em rios, lagos e lagoas ainda é muito menos do que isso, que é 0,3%. Então a resposta da letra A é 2,5% e a resposta da letra B, 0,3%. Foram essas duas questões que estavam aí na página 318 do livro. Se você acertou, parabéns, joinha, bacana demais. Se você errou, dá aquela consertada, passa aquela borracha no livro e corrige isso aí e vamos continuar o assunto. Beleza, galerinha? Caladão tá morrendo de saudade de vocês. Aleluia, muita saudade, aleluia. Vamos para a próxima. Olha o slide de Caladão cheio de efeito, ó. Passa, ele vem lento, ele volta, tá cheio de efeito o slide de Caladão. Veja mesmo. Gente, agora nós vamos ter aí a página 319 do livro, onde tem aqui: que fatores contribuem para algumas regiões brasileiras terem problemas de escassez de água? Essa daí é a letra C, na página 319. O texto ele é bastante claro. Ele cita alguns problemas que levam as cidades brasileiras a ter o problema da escassez de água. Embora o Brasil seja um país muito rico em recursos hídricos, quando eu falo recursos hídricos, quer dizer recursos ligados à água. O Brasil é um país que tem muita água, mas embora tenha essa quantidade exagerada de água, alguns lugares nós temos a escassez. Na escassez, nós temos a falta. Então, quais são os motivos para essa escassez? Eu tenho aí o desperdício, a contaminação por agrotóxico, destruição das nascentes, despejos de lixo e esgoto em rio. Então, essa série de fatores faz com que a água seja poluída, e aí não presta para o consumo, não presta para matar a sede animal e nem humana. Na quarta questão, na letra D aí da página 319, acompanha o livro, Igaraçu, acompanha o livro Colégio AMEC, não perde aí o foco não. A pergunta é o seguinte: em sua opinião, o que deve ser feito para evitar a escassez de água em nosso país? Foi uma pergunta cuja resposta tinha que ser pessoal e a maioria das respostas utilizadas estavam ligadas à preservação ambiental de rios e mares. E eu concordo com isso aí também. Se nós preservarmos rios e mares, naturalmente não vamos desperdiçar, naturalmente não vamos contaminar por agrotóxico, naturalmente não vamos despejar lixo, despejar esgoto. Então veja como a questão, a letra D, ela ajuda a responder também a letra C. Beleza, joinha? Tamo junto, é Caladão e o sexto ano arrebentando tudo aqui na aula de história. Então vamos embora para a página 320, Igaraçu. Não perde o fio da meada não, página 320. Olha, quem não pegou o livro, corre e pegue logo, que Caladão hoje está acelerado. Vamos embora, minha gente. Vamos embora, que hoje é quarta-feira, amanhã é quinta e depois é sexta e chega o final de semana. Tranquilo? Vamos embora, galerinha. Então, página 320. Caladão, chama ela, Caladão. Olha, eita, ela acabou de chegar aqui pra gente. Então, vamos lá. A página 320 tem um pequeno texto. E do texto tem 4 perguntas que vocês deveriam ter lido o texto e responder. Então vamos lá para a correção. Muitas pessoas acertaram essa, mas também algumas pessoas erraram. Volto a repetir, você que acertou, parabéns. Você que errou, vamos corrigir para não ficar tarefa errada não. A correção é justamente para fazer os ajustes e alterações necessárias na nossa tarefa. Então vamos lá. O texto está falando de agricultura, dizendo quando a agricultura foi criada, o que é sedentarismo, quais as consequências do sedentarismo. É um trecho bastante curto e de uma leitura bastante gostosa. Então vamos aí. Primeiro, sobre qual assunto o texto fala, o texto trata. Gente, quando a gente começa a ler o texto, nós já sabemos. O texto fala do surgimento da agricultura e da sedentarização das pessoas. Ô Caladão,
Eu não sei o que é ser sedentário mais não. Mentira, sabe mais não, minha gente, pelo amor de Deus. Nômade era aquele grupo de humanos lá do passado que viviam viajando pelo mundo, não tinha moradia fixa. E os sedentários eram aqueles grupos que tinham moradia fixa. Mas por que eles tinham moradia fixa? Justamente porque eles descobriram a agricultura. Eles não tinham mais a necessidade de viajar pelo mundo em busca do seu alimento. Eles não tiveram mais a necessidade de ser nômades. Por isso viraram sedentários. Então a letra A fala aí de sedentarismo e agricultura. Vamos para a letra B. De acordo com o texto, quando surgiu a agricultura? Gente, o texto aí está falando, a agricultura surgiu há 12 mil anos atrás. Muito lá atrás, lá em 1900 e antigamente. E bota antigamente mesmo, porque 12 mil anos, aleluia, é muita velhice. Então a agricultura ela surgiu lá atrás, há 12 mil anos. Caladão, como assim ela surgiu há 12 mil anos? Justamente na transição do período paleolítico para o período neolítico, numa situação chamada de Revolução Verde. Foi justamente quando a agricultura surgiu, volta a repetir, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Tranquilo? Letra C aí do livro, não esqueça, estou sempre passando aqui o livro para vocês observarem. Quais foram as principais consequências da agricultura praticada pelos seres humanos? As consequências da agricultura foi o quê? O sedentarismo. A consequência foi que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E por ser sedentário, viver em grupo, no mesmo lugar, todo mundo próximo, ocorre que também teve um aumento da população. Então essa aí é a resposta da terceira questão. Vamos agora para a letra D. Quais são as consequências da sedentarização humana citada no texto? Gente, a principal consequência foi a formação das primeiras vilas. Lembra lá quando eu falei que quando o homem passou a ser sedentário, ele começou a plantar seus vegetais, criar seus animais. Tudo que eles produziam, eles comiam. E aquilo que sobrava, eles trocavam com outros grupos distantes. Então essa troca daqui com acolá fez com que os grupos se aproximassem e formassem as primeiras aldeias e, consequentemente, as primeiras cidades. Então está respondido aí a página 320. Mas Caladão não vai deixar só no comentário não, né? Também, para quem não fez, vamos copiar aí as respostas das páginas, da página 320. Observe, letra A. O texto diz que a sedentarização possibilitou a agricultura, a resposta certa. B. Aproximadamente 12 mil anos na transição do paleolítico para o neolítico. C. Sobretudo sedentarismo e aumento da população. E D. A vida passou a ser feita em aldeias e, consequentemente, a formação das cidades. Então tá aí a resposta comentada e a resposta digitada A, B, C e D da página 320. Vamos agora para a página 321. Olha o passarinho voando. Calma, segura o passarinho que ele foi-se embora. Olha, veja de novo. Para quem não viu o passarinho, ele voltou. Foi. Vamos lá. Cadê o passarinho? Olha ele. Foi. Olha o passarinho de novo. Esse slide é muito engraçado. Eu adoro esse slide, gente. Olha só. Aleluia. Então vamos aí para a página 320. Olha o passarinho de novo, foi embora. Página 320, galerinha. Caiu já a página aí, 320. Vamos discutir agora sobre o assunto. Essa página 320 é uma espécie de resumo de todo o assunto. Então nós aqui vamos falar um pouco do que vimos nessas aulas online e também quando nós estávamos na escola, ainda lá no Colégio AMEC. Você já sabe mais ou menos estudar, responder essa palavrinha aí e fazer esse resumo. Então eu tenho aí alguns quadrados, né? Ou retângulos, vamos dizer assim. Hipótese de povoamento da América, explicações religiosas, hominização, sedentários, nômades e evolucionismo. Então vamos começar a responder aí. Muitas relacionam a origem da humanidade a divindades ou poderes sobrenaturais. Esse primeiro quadrado aí encaixa direitinho as explicações religiosas. Então ficaria assim: muitas explicações religiosas relacionam a origem da humanidade às divindades ou poderes sobrenaturais.
sobrenaturais. Nós aprendemos isso. O nome dessa questão aí é criacionismo. Então, nesse primeiro retângulo é explicações religiosas. Vamos para o segundo. É o processo de evolução dos primatas que culminou no surgimento dos seres humanos. Lembram? A evolução dos primatas para os seres humanos tem um nomezinho, essa transição entre primatas e seres humanos. Como é mesmo? Oi? Ouvi! Hominização! Parabéns! Responderam certinho. Então coloca aí hominização. Perfeito? Então vamos para o terceiro. A teoria científica mais aceita atualmente para explicar o desenvolvimento dos seres humanos, seres vivos, e o surgimento dos seres humanos é o... Se a religião explica por meio do criacionismo, então a ciência explica por meio do evolucionismo. Então está aí a resposta também do terceiro retângulo. Vamos para o quarto. Diversas explicações foram elaboradas para tentar explicar o povoamento da América. Elas são conhecidas como hipótese de povoamento da América. Inclusive, lembra quando eu falei que na Serra da Capivara, no sul do Piauí, no município de São Raimundo Nonato, tem vários estudos a respeito do povoamento da América, sobretudo na pessoa de Nied Guidon. Nós falamos disso em sala, nós falamos disso nas aulas online e estamos repetindo agora nessa correção. Agora vamos para o outro lado, os retângulos do lado direito. Os grupos humanos que se mudavam com frequência e não tinham moradia fixa eram nômades. Os que se mudavam com frequência, os nômades. E aqueles que constituíram moradia fixa eram chamados de sedentários. Quem não tinha moradia fixa, nômade. Quem tinha moradia fixa, sedentário. Então, vamos aparecer aí com as respostas para você que não pegou a partir da explicação. Então está aí a resposta. Explicações religiosas, hominização, evolucionismo, hipótese do povoamento da América, do outro lado, nômade e sedentário. Então, galerinha, por hoje é só. Nós acabamos de encerrar essa parte do livro. Na próxima unidade, tá certo? Na próxima aula já vamos adentrar o módulo 2 do livro. E Caladão vai estar junto com vocês sempre nessa, tá bom? Tô morrendo de saudade, galerinha. Beijo do Caladão, valeu!